Olá, olá, amiguinhos da computação gráfica, eu sou o Diego Ortega e esse aqui é mais um CG com cerveja. E, bom, hoje o post vai ser um pouquinho diferente dos outros, até porque a gente foi convidado para participar de uma sessão fechada do novo longa animado, Uma História de Amor e Fúria, que foi dirigido pelo diretor Luiz Bolognese. Dirigido pelo diretor? E teve a atuação de Selton Mello, Camila Pitanga e Rodrigo Santoro. O filme, ele conta a história do Brasil um pouquinho diferente do que a gente aprendeu nos livros de história. E posso te dizer que é muito mais empolgante e muito mais bacana. A história conta basicamente a trajetória de vida de um homem que viveu mais de 600 anos. Ele viveu desde a época que o Brasil foi colonizado, onde ele viveu brigas internas de tribos indígenas, a Revolução da Balaiada e o início do Exército Brasileiro, e também o início do cangaço, a ditadura militar na época que ela estava bombando, mas o filme ele conta a visão dos revolucionários e não dos militares, e por último, ele vivendo uma iminente guerra por água aqui no Brasil. E o mais legal disso tudo é que não é uma animação focada para criança, é uma animação com uma história densa, e eu posso dizer que também tem algumas cenas de violência, mas não é nada sanguinolento ao extremo, é no ponto. Mas também nada contra animações para criança, que eu gosto muito, sou apaixonado pela Pixar, DreamWorks, Disney e afins. Mas é que, cara, tava faltando uma animação bacana e legal e com um clima mais adulto, com um tema mais pesado, mais polêmico. E a gente não tinha isso, ainda mais aqui no Brasil. E o mais legal ainda é você ver agora o Brasil, além de estar investindo numa animação, está investindo numa animação que não é focado para criança, então isso é fantástico. E vamos lá, se aventurar nos mares agitados das animações aqui no Brasil, tem que ter muito culhão. Então vamos lá, o diretor tá de parabéns por ter enfrentado essa. A escolha dos atores, no meu ver, também foi muito bacana. Eu já sou fã de carteirinha do Selton Mello, gosto de quase todos os trabalhos que ele fez, respeito bastante o trabalho da Camila Pitanga, e o Rodrigo Santoro, ele tá em Hollywood, tá lá. E no meio do filme eu comecei a pensar, porra, que vacilo, por que o diretor não escolheu um dublador ao invés de um ator pra atuar, pra fazer o filme, né, pra fazer a voz? Aí a gente fez essa pergunta pra ele na hora do bate-papo e ele respondeu muito sabiamente. O filme, a gente tá tão acostumado com dublagem, mas esse filme ele não é dublado, ele teve uma atuação, então ele precisava de alguém que ele tivesse certeza que iria segurar a bronca. É meio complicado, já é muito arriscado você fazer uma animação no Brasil, e você ainda contar com alguma coisa que você pode não dar certo, então é melhor contar com o correto e com alguém bom. Agora, saindo um pouco da história e da parte de casting, eu vou falar um pouco da parte artística, que foi a única pergunta que eu consegui fazer para ele diretamente. Eu perguntei para ele que eu tinha percebido que as 4 partes do filme estavam muito bem divididas. E eu tinha percebido que do início ao fim tem uma mudança drástica na questão artística, porque no início eles usam mais cores chapadas e no final já tem raio 3D, brilho. E aí eu perguntei pra ele qual foi o processo disso daí. E aí ele comentou que a pessoa que desenvolveu o concept, os 4 momentos foram baseados em estações do ano. Então o início foi baseado na primavera, o segundo foi baseado no verão, a terceira no outono e a última no inverno. E que a paleta de cores para cada uma era muito bem selecionada e a pessoa só trabalhava com essa paleta de cores para fazer. Então eu achei isso daí muito legal e muito fantástico. Porque deu pra perceber que não foi uma coisa jogada, não foi uma coisa aleatória. Foi muito bem estudado. E outra coisa muito legal que deu pra perceber também é que o diretor ele é inteligentíssimo e deu pra perceber que a equipe estava muito bem unida. Afinal, um trabalho de 6 anos, a equipe tem que estar muito bem unida mesmo, porque senão, no final das contas, o trabalho sai uma bosta. E outra coisa muito interessante também, ficou muito nítido que a equipe teve preocupações nos mínimos detalhes em fazer uma amarração em tudo, para que tudo fizesse sentido e tudo ficasse muito legal. Eu juro que eu não estava esperando por isso e realmente fiquei muito feliz quando eu vi. E falando um pouco do que eu estava esperando, não estava esperando, uma coisa muito legal que deu logo de cara para perceber foi a tecnologia usada na animação. Eu estava esperando uma animação fluida como Disney ou qualquer outra coisa, mas não. Estamos falando de uma produção brasileira, então o diretor ele explicou pra gente que a animação ela foi feita no modelo anime, que foram 8 quadros por segundo, por questão de tempo e custo, o que faz muito sentido. A gente tá falando de Brasil, onde a gente não tem muito apoio e é sempre um negócio muito enxuto, então foi muito inteligente da parte deles também. Bom, como eu tava dizendo, não é aquela animação mega fluida, e no início eu até achei um pouco estranho, falei, nossa, que esquisito.
Mas no decorrer do filme, a gente vai percebendo que aquilo foi realmente muito bem pensado. Ou seja, todas as cenas elas foram pensadas para esse tipo de animação. Então não é uma coisa que te agride, não é uma coisa, a mesma coisa que você tá vendo no Dragon Ball, que você fica lá, aquela parte lá, pam, 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 e fica parado e fica aquele negócio lento. Não, é dinâmico, é bacana, é legal. No início dá um impacto, mas no decorrer da história, meu, passou e você já tá vendo, já tá curtindo, já tá muito dentro da história. Eu sei que vai ter muito hater reclamando, mas, gente, a gente tá no Brasil, aqui ainda não é Hollywood. Ainda. Bom, galera, eu acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um post um pouquinho diferente, mas eu tô aí pra dizer pra vocês assistirem o filme. A gente tem que apoiar esse filme, porque eu acho que ele pode ser uma revolução no nosso mercado de animação. Eu acho que a partir de agora as pessoas vão começar a olhar de um pouquinho de uma maneira diferente, sabe? De um outro ângulo. O conceito de animação, como pode ser trabalhada a animação, como a gente tem um pessoal que consegue fazer um trabalho de primeira a nível internacional. Então eu quero ver todo mundo no dia da estreia vendo Uma História de Amor e Fúria, do diretor Luiz Bolognese, que é um cara muito inteligente, muito bacana, muito simpático. E é isso aí, galera. Esse é o CG com Cerveja. Deixo meu salve, um abraço e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo no coração e tchau. E sejam limpinhos. Tchau. Puta, mano, tá foda. Eu preciso de um pouco mais de desenvoltura, cara. Senão não vai dar certo. Assim não dá.